Um iate de luxo vendido por 3,5 milhões de reais. Um terreno por 14 milhões. Roupas de grife por 2,5 milhões. Um quadro por 300 milhões. E se eu te disser que o iate, o terreno, a peça de roupa e a obra de arte não existem no mundo físico? Que eles são digitais e estão no metaverso. Luxo pago por criptomoedas e certificados pelo NFT, uma espécie de comprovante de posse eletrônico. Apesar de ainda não fazer parte da vida de 97% dos brasileiros, o metaverso é uma realidade econômica no mundo. Um relatório divulgado neste ano pelo banco de investimentos Citi projeta um mercado de 8 a 13 trilhões de dólares até 2030, com até 5 bilhões de usuários. De olho nesse potencial, grandes marcas têm investido cada vez mais no mercado Meta. Desde o campo da tecnologia, como a própria Meta, Microsoft, Nvidia, passando por bancos como Itaú e o Banco do Brasil, até lojas como Renner, cervejarias como a Stella Artois e marcas como Nike, Dolce & Gabbana, Gucci e Vans. Mas a prosperidade financeira em universos virtuais não vem de hoje. Muita gente vive da prestação de serviços, venda de produtos e desenvolvimento de jogos e muitas outras atividades online. Esse mar de promessas de dinheiro fácil está longe da realidade da maioria dos usuários do metaverso. Mas nós já vimos que tem gente faturando nessa nova economia. E é sobre isso que eu falo agora com Edu Parasquet e Léo Brandão, sócios fundadores da Debu, startup que ajuda empresas em soluções de Web3. Edu, Léo, um prazer ter vocês aqui no MetaCast para a gente falar um pouco mais de negócios no metaverso e também outras soluções relacionadas ao Web3. Já queria iniciar aqui com vocês com a pergunta: o metaverso é ou vai ser um espaço para geração de negócios e de renda para as pessoas? É um prazer estar com você aqui, Rita. A gente acredita que sim, né? A gente acredita que sim. O metaverso ele é um lugar, vamos lá, se a gente pode denominar ele assim como um lugar só, né? Mas ele é um ambiente, uma abordagem, uma junção de tecnologias que tentam fazer cada vez mais a convergência do físico para o digital, que vai sim gerar possibilidades de negócio para as pessoas e para as empresas, né? Então, uma das coisas que a gente mais tenta fazer aqui na Debu, quando a gente aborda uma empresa, é a gente entender quais são os objetivos de negócio que essa empresa já tem, o que ela já faz, o que ela está almejando no mundo, no universo onde ela já está, né, acontecendo, para que ela consiga fazer a transferência da melhor forma em uma estratégia e criativos, óbvio, para o mundo de blockchain e, obviamente, de metaverso. Hoje em dia, o metaverso ainda engatinha, né? Então a gente pode dizer isso de boca cheia aqui, porque apesar do mundo dos games, né, serem a grande iniciação do que a gente conhece como metaverso, né? Então já existem muitos ambientes digitais, muitos relacionamentos, muita coisa que está acontecendo ali. Ele ainda de fato não é o metaverso como a gente tem dentro do conceito, que é uma coisa interoperável, né? Você poder transitar de universos de um para outro. É uma coisa de você poder ter um mundo efetivamente aberto e você poder criativamente ali gerar negócios, né? Então você tem ali algumas plataformas hoje em dia que já estão rolando, como uma Decentraland ou uma Sandbox, que são plataformas mais metaversos, mas ainda não são tão acessíveis. A gente vê oportunidades de negócio acontecendo quando a empresa cria funcionalidades que vão ter uma utilidade no metaverso além do que ela já faz aqui no mundo real. Então, se uma empresa ela trabalha o metaverso fazendo exatamente o que ela já faz aqui, então, vou falar, tem um posto de gasolina, aí ele vai para o metaverso e cria um posto de gasolina onde a pessoa tem que ir para... né? Eu tenho uma loja de uma operadora de uma companhia de telefonia. Aí eu vou para o metaverso e faço uma loja de uma operadora de telefonia, igualzinho, né? Você não vai gerar negócio. A conversa que você pode fazer, o relacionamento que você pode fazer no metaverso, ele tem que explorar as possibilidades do que pode acontecer ali dentro. Então, um dos cases mais legais que eu conheço de metaverso falando de negócios, e aí já passo a bola também para o Léo trazer um pouco da visão dele, é o case da Ice Poker, que é um cassino, né? O Tominoia Cassino dentro da Decentraland, né? O que é esse cassino? Ele é um cassino mesmo real ali dentro do metaverso, feito para as pessoas jogarem, né? E ele é feito por uma empresa que chama Decentral Games, que faz jogos dentro do metaverso.
E eles criaram um cassino que, para você jogar no cassino, você entra dentro da plataforma da Decentraland, você tem que comprar uma NFT que custa $6.000 no mercado secundário, ou seja, é uma pulseirinha de acesso ali, né, do negócio. Para você jogar, né? Carinha, bem carinha, né? Aí você tem esse acesso, você começa a jogar, e aí, para você chegar ali dentro e ser atendido por um hostess, uma hostess, eles não queriam que fosse um bot, né? Porque hoje em dia, os sites de cassino, de aposta, né? Você tem ali sempre um bot, né? Que te recebe, alguma coisa automática, né? E eles não queriam que fosse assim, porque um cassino real não tem um bot, tem uma pessoa. E o que eles fizeram? Deram a oportunidade de uma pessoa real criar um avatar hostess ali e empregaram essas pessoas. Então, eles pagam $500 por mês para essas pessoas trabalharem ali. Então, você imagina, basta você falar inglês, entender um pouco das regras e receber as pessoas. Ela acabou de gerar um emprego no mundo real, né? Eu posso ser aqui o Edu, ser um hostess de um cassino, de uma empresa que é uma DAO, que é Decentraland, dentro do metaverso, gerou um emprego que vai me gerar $500, vamos fazer uma conta de padaria, R$5, daria R$2.500 por mês, de casa, trabalhando 4 horas por dia. Se você pegar hoje um motorista de aplicativo que trabalha 8 horas por dia, 7 por 7, ele vai ganhar ali um piso de R$3.000, né? Quer dizer, se fosse metade, ele ganharia R$1.500, ou seja, um hostess online, 4 horas por dia, de qualquer lugar do mundo, está trabalhando no metaverso como hostess do cassino, ganha R$2.500, e um motorista de aplicativo está ganhando R$1.500 se trabalhasse 4 horas. Né? Então, isso para mim é o real impacto que o metaverso pode trazer, né? E as empresas têm que se conectar com isso. Então, o metaverso, ele precisa cair na real, né? Ele precisa cair na real. E esse cair na real, ele tem a ver com essa consciência de que ele precisa não só cair na real, como cair para a massa, né? Para acessibilidade das pessoas. Isso é cair no dia a dia, na realidade, né? Como também cair na real, na consciência de que ele precisa gerar valor para as pessoas. Então, ele não pode ser algo que se transforma somente numa coisa infantiloide ou num game, porque o game não é infantiloide, mas ele tem a estrutura e o objetivo de ser um game, né? Como é que ele vai se comportar para que ele seja realmente um metaverso? Porque as pessoas têm as suas vidas, as pessoas têm que se relacionar, sair, namorar, as pessoas têm que conversar, têm que beber cerveja. Cair na real tem duas vertentes, né? Não somente a questão de cair na realidade das pessoas e acessar as pessoas, ser acessível e democrática para mais gente, isso é cair na real, cair no dia a dia real das pessoas, como também cair na real significa que as ações, as marcas, as pessoas que forem fazer alguma atividade no metaverso precisam ter a consciência da geração do impacto que isso vai ter na vida real das pessoas aqui fora. Porque nós somos, antes de ser algum avatar no mundo digital, nós somos pessoas aqui do mundo real. Então a gente precisa sair, namorar, conversar, ter amigos, beber cerveja, estudar, trabalhar, comprar comida no mercado e fazer coisas que uma pessoa, um ser humano normal faz em sociedade, né? Então, se o metaverso não gerar impacto para a tua vida em sociedade aqui no mundo físico, ele nunca realmente vai se tornar uma coisa perene, contínua e relevante, né? Ele vai ser sempre algo que vai estar lá, inatingível e inútil, de alguma maneira, porque se você não tiver essa realidade, você vai entrar lá para quê? Exato, né? Acho que é legal, então, até isso que você está falando, essa complementaridade, né, que tem entre o mundo físico, né, o universo físico e esses universos digitais, porque as pessoas geralmente entram com a cabeça de reproduzir o que está sendo feito no universo físico, no digital. Então, vou colocar um outdoor dentro do metaverso, ninguém vai ver, né? Então, como que funciona? Inclusive, queria que vocês falassem um pouco como que funciona essas ativações de trazer comunidade, enfim, porque interessa tá onde as pessoas estão, né? Como que funciona aí, pensando em negócios, esse tipo de ativação que tem uma outra lógica, né? Não é simplesmente mimetizar o que a gente faz aqui, né? Que nem você disse, o posto de gasolina aqui e lá dentro do metaverso, enfim, não dá certo, né? O pior de você não ver o outdoor que está lá no metaverso é você ver e odiar, né? Então gerar um halo negativo. Então, é isso.
Oi, Rita. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você. Eu acho que quando a gente fala de metaverso, né, é uma questão ainda muito novo e tem muito hype ainda em cima disso, né? E a gente tem, de fato, muito mais perguntas do que respostas, né? Não à toa, a Web3 foi o grande tema, né, do SXSW desse ano, por exemplo, dando um grande destaque para metaverso. E aí muito se falou sobre, né, as suas aplicações, sobre o futuro, sobre o conceito em si. E uma coisa que fica muito claro para a gente é, primeiro, um pouco dessa concepção do metaverso, né? A gente fala das plataformas, né, candidatas a metaverso, essas plataformas que emulam as realidades e que aí é onde tem esse FOMO, né, das empresas. Eu preciso entrar no metaverso, então eu vou replicar a minha experiência offline no online num ambiente 3D, né? Então corro para o Decentraland, corro para o Sandbox, quando na verdade o conceito ele é até anterior a isso, né? O metaverso é esse cruzamento, né, de realidades que diminuem a distância entre o mundo físico e o mundo digital, né? E aí, quando a gente expande essa consciência de metaverso, a gente começa a entender que, nesse momento, e as aplicações, né, algumas das aplicações mais práticas e tangíveis de metaverso está muito mais para o filme Her do que para Matrix, né? Então, que é utilizar os gadgets que a gente tem, né, dos assistentes de inteligência artificial, os assistentes de voz, né? Um dos gadgets considerados grande enabler de metaverso é o AirPod, né, que permite que a gente esteja aqui conectado numa realidade digital, estando fazendo outras coisas no mundo físico, né? Então a gente estou aqui numa reunião, de qualquer lugar do mundo, contribuindo aqui para uma reunião, enquanto eu estou fazendo alguma coisa no meu mundo físico, e isso também faz parte do repertório de metaverso. Então, quando a gente afunila o metaverso numa plataforma, por mais legal que ela seja, né, descentralizada, blockchain, etc., como um Decentraland, eu estou reduzindo a isso a definição do metaverso, estou empobrecendo o potencial que eu tenho como ativação de marca, entendendo que, de fato, metaverso é aonde que eu posso posicionar minha marca, criar experiências que, na verdade, estejam reduzindo a barreira entre o on e o off, né? Então, e aí, claro, em torno de comunidades, né? Em torno de temas ali que eu vou conseguir abordar e desenvolver. Então, quando a gente para pensar um pouco sobre isso, a gente começa a pensar nas aplicações para nômades digitais, como é que vai ser o futuro do trabalho, onde o metaverso é um elemento importante de conexão para poder aí sim tentar emular a realidade para que a gente possa se sentir mais próximo e trocar mais, né? De uma maneira mais produtiva do que o que a gente faz hoje com o Zoom, né? O Zoom, assim como as outras ferramentas de comunicação, foi um grande salvador, né? Foi uma boia de salvamento aí no meio de uma pandemia, mas ele está longe de ser uma experiência ideal de conexão e de trabalho remoto, né? Então, experiências que a gente tem no metaverso, tentando emular o ambiente de trabalho, eles não só se mostram mais imersivos, mas também mais produtivos, né? Então, é onde a gente tem ganhos, né, significativos, por exemplo, de produtividade, né? Uma reunião feita com os aparatos e com a imersão correta dentro de um metaverso, ela tende a ser 70% mais produtiva do que uma reunião por Zoom, né? Porque ela tem ali, emula algumas questões do mundo real, que é importante para uma reunião de trabalho. Então, eu, por exemplo, poder escrever num quadro, né, numa lousa, eu tenho os sensores de movimento que mostram para mim que eu encostei minha caneta ali e o que eu estou escrevendo está aparecendo para os participantes. Ao mesmo tempo, ele tem um artifício muito simples de atenção. Então, se eu, por algum motivo, desconectei minha atenção da reunião, os aparelhos conseguem ler isso e me denunciar lá para os outros avatares. Eu apareço cinza, apareço caidinho cinza. Ou seja, você sabe que o Léo está numa segunda tela. Aí eu me foco a voltar. Então, tudo isso para dizer, né, essas aplicações de negócio no metaverso, elas vão muito além das grandes plataformas candidatas a metaverso, né, que a gente vai atingir esse status quando a gente, né, for tudo intercambiável ali, eu vou lá trabalhar no Horizons lá do Meta, aí eu vou depois jogar um poker lá do Decentraland, depois eu vou encontrar uns amigos no Sandbox. Quando eu puder fazer tudo isso com o meu avatar, né, meus avatares de uma maneira integrada, e seja lá o que eu adquirir, capturar e ganhar ali dentro, né, dessa jornada, eu poder trocar em qualquer uma dessas plataformas e
não esquecendo toda a outra parte que a gente tem de interações, né, com gadgets do mundo físico também, indo para o digital, né, porque esse é do digital que tenta emular o físico, mas a gente tem os físicos que nos inserem no digital, né, os assistentes de voz, as inteligências artificiais, aí sim eu vou ter uma experiência de metaverso completa, né, entendendo que vai ser para entretenimento, para lazer, para trabalho, e aí, claro, existem oportunidades de monetização e oportunidades de negócio em cada uma dessas frentes, né? Oferecer uma solução para nômades digitais vai ser tão rentável quanto um play to earn, né? Que eu vou jogar ali para ganhar alguma coisa, que vai ser tão rentável quanto soluções de entretenimento e assim por diante, né? Legal, e vocês que estão mergulhados aí nessa coisa já da Web3 e fazendo alguns projetos relacionados a metaverso, dessas áreas que você citou, o que você vê que realmente, né, no futuro próximo vai ser, assim, o grande business do metaverso e que as empresas não podem deixar de olhar? Eu acho que essas questões de futuro do trabalho é uma das questões aí quentes, porque ela é uma necessidade real, né? Como o Edu colocou, precisa resolver uma dor, né? Eu ir lá e jogar um joguinho, ele está muito mais orientado a uma questão de satisfação e que, eventualmente, para aquela comunidade que joga, tal, aquilo é uma dor, né? A questão do entretenimento, pertencimento, a comunidade em torno do game. Mas quando a gente pensa em mundo real, o trabalho é uma dor de todo mundo que vive dentro do sistema que a gente vive, que pressupõe o trabalho para a gente sobreviver, né? Então, essa é uma dor real e que, com a pandemia, mostrou que existem outras configurações de trabalho e que precisam ser desenvolvidas, aprimoradas e, principalmente, se a gente considerar uma geração nova que está vindo, que já é nativa digital e que vai ver nessas experiências digitais uma forma de conexão, né, tão rica e tão forte quanto foi para a nossa geração estar lá no escritório, né, tipo, 7 dias, né, 5 dias por semana, 8 horas por dia, enfim. Então, o metaverso, né, vai ser um grande ambiente para aproximar gerações e para resolver problemas relacionados ao futuro do trabalho, pensando, né, na questão dos nômades digitais, ou seja, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo a qualquer momento, né, e desempenhar a minha função, como que a gente vai ter plataformas, né, digital first para resolver questões e garantir que a gente tome decisões estratégicas importantes para o negócio, primeiro no meio digital e depois isso se replica nos, né, o cafezinho da Copa, você não pode tomar uma decisão crítica para o negócio no café da Copa e toda a comunidade que está pendurada no digital não participar disso. E Legal. O segundo pilar que eu diria é a parte de, toda essa parte do muito forte com live commerce, né, com virtual shopping, né, querendo ou não, quando você entra no e-commerce, você entra numa plataforma, no marketplace, você tem ali 50 milhões de opções, você tem aquilo tudo catalogado, é uma tabela, é duro, essas compras por impulso, ela vem muito na questão de um call to action forte, para uma questão promocional, que é diferente de quando você tem uma experiência em loja, né, quando você vai numa Apple Store, que você pega o produto, você tem uma, né, é uma interação diferente, né, e permite que você, né, você não vai comprar uma bolsa de uma marca de grife falando, só hoje 70% off, né? Até existem os outlets que fazem isso, mas uma Louis Vuitton, em essência, você não vai ver isso daí na loja física dela. Então, ela precisa encantar o usuário, o cliente, de uma forma capitalizando em cima da experiência e não só um call to action de varejo puro promocional, né? Então, eu acho que aí essas soluções também é onde vai se gastar muita energia, né? Como criar essas experiências no metaverso, fazendo uso, né, dos elementos ali que ele compõe, que vão tornar essa experiência de compra muito mais ricas, né? Eu queria até adicionar também, com a tua pergunta, que eu achei ela super bacana, Rita, em relação aqui que a gente acredita que vai bombar, né, assim, as verticais e tal, né? Eu imagino, assim, dentro do metaverso, para agregar também um pouquinho o que o Léo falou, tudo que tiver uma relação com experiência, pode ter um viés legal de trabalho. Quando a gente fala de experiências, 3 verticais me chamam muito a atenção, né? A primeira delas, que é inerente, que é a vertical de entretenimento, assim, né? Se você entrar hoje no Decentraland, você já vai ver que já tem, né, muitos eventos acontecendo lá, muitas possibilidades de entretenimento, sejam shows, peças de teatro que já estão sendo transmitidas ali, possibilidades de interação com artistas, né? Várias abordagens que estão acontecendo. O Facebook lança, né, o Horizon Venues, né, que é a parte de eventos, para você fazer eventos mesmo ali dentro. É uma grande plataforma e a questão da acessibilidade com a experiência, ela é muito forte, muito poderosa, essa junção das duas coisas. Então, a acessibilidade da experiência é muito forte. Passa primeiro, né? Entretenimento é uma vertente muito forte.
A segunda, quando eu falo de acessibilidade da experiência, vem uma questão da educação, né? Você poder trabalhar e aprender e se desenvolver de maneiras totalmente diferentes, porque agora a experiência pode ficar mais acessível, né? Apesar do metaverso ainda não ser acessível, tá? Essa é uma discussão muito grande, mas de várias formas ele ainda não é acessível. Mas a gente pode trabalhar para que, por exemplo, por que um aluno, né, hoje em dia você já vai falar, mas ele pode fazer o EAD. Imagina como é que poderia ser um EAD dentro do metaverso. Como eu poderia praticar formas diferentes de engajamento? Como eu poderia falar, olha, tá vendo isso daqui que você está vendo no vídeo? Isso aqui é o corpo humano. Agora você vai entrar no corpo humano. É diferente de ver um vídeo sobre o corpo humano. Você poderia entrar no corpo humano, né? Isso daí, da questão da experiência, é muito forte, e lá dentro você consegue também gamificar de maneiras diferentes, né? O que a gente aqui adora, um conceito que ainda nem nasceu ainda, mas a gente adora para poder criar, mesmo que não tem o play to earn, né? Por que não tem o study to earn? Por que as pessoas não ganham? O conceito de ganhar a bolsa é só deixar de pagar, mas por que eu não ganho dinheiro para estudar, né? Para eu me tornar? Então, isso pode ser uma coisa muito interessante ali das faculdades e instituições de ensino se expandirem. A outra, e a terceira, última que eu queria falar, é a questão da acessibilidade da experiência em saúde. Né? Então, as health techs que estão explodindo agora, né? Nesse momento agora a gente está falando de edtechs e health techs, que são as grandes potências do mercado em startup, já foi a vez da fintech, né? Elas podem muito bem fazer coisas muito diferentes ali dentro do ambiente do metaverso. Então, você isso já existe, empresas que estão fazendo estudos de você estar no metaverso e, por exemplo, trabalhar questões de psicoterapia, em fobias, né? A pessoa tem medo de alguma coisa, ela vai tratar ali, né? Ela poderia ter acessos diferentes a tratamentos, enfim, e de alguma maneira se expressar de uma maneira diferente. Tem questões, por exemplo, da expressão do gênero, né? Uma pessoa que é trans aqui fora, ela não consegue se expressar aqui, mas no metaverso o avatar dela é transexual. Então, é transgênero, né? Como é que a gente pode fazer para que mais e mais possibilidades dentro dessas verticais aconteçam, né? E essa questão da acessibilidade da experiência ela é muito forte para qualquer tipo de business, na verdade, né? Um exemplo que a gente adora se você vai hoje numa CVC, né? Sei lá, você vai numa agência de viagem fechar uma viagem ou entra no site, esse site ele te mostra um vídeo, uma foto de Fernando de Noronha, né? Como seria se você pudesse estar no metaverso e ir para Fernando de Noronha com o seu avatar e conhecer Fernando de Noronha antes de ir para lá e falar, cara, não sei se eu gostei daqui não. Ou adorei, quero conhecer de verdade, porque, né? E aí a agência poder trabalhar questões de Web3 aí, de cripto, que a pessoa, se ela foi, ela entrou, ela engajou, ela ganha desconto na passagem, ou ela teve alguma atribuição com a tua marca ali, por que não dar alguma coisa? Por que não fazer ela ser diferente, né? Então, isso é muito legal. A questão da acessibilidade da experiência, ela pode ser trabalhada em diversas verticais, assim, que vão ainda ter muito que prometer, muito que contar. Legal, obrigada, Léo, Edu, pela entrevista. Espero que a gente possa conversar ainda muito mais sobre isso, inclusive até repensar um pouco, né, esse modelo de escassez que a gente está trazendo aí do nosso mundo físico para o universo virtual. Obrigada pela conversa. A gente que agradece. Um beijo grande, Rita, sempre à disposição. Obrigada, obrigado, gente. Rita, foi um prazer. Experimente digitar no seu buscador favorito a frase "Como ganhar dinheiro no metaverso". Bom, os primeiros resultados que aparecem é com a criação, compra e venda de NFTs, jogando, né, através do Play to Earn, venda de anúncios, compra de terrenos, compra de tokens de metaverso e investir em empresas que apostam em metaverso através de ETFs e ações. E é sobre isso que eu falo agora com Bruno Hora, cofundador da Smart Invest XP e entusiasta do metaverso. Bruno, obrigada por ter aceitado aqui o convite de conversar aí sobre o metaverso. Você que já está no metaverso faz um tempo, né, utilizando aí de plataformas. E você como um cara desse universo, assim, dos negócios, investimentos. Queria muito saber de você, assim, o que você acha do metaverso como essa possibilidade de geração de negócios e de renda para as pessoas, né? A gente está vendo aí diversos criadores que já começaram a desenvolver tanto os espaços como, né, os wearables, outros tipos de acessório. A gente também já viu uma série de eventos que estão sendo promovidos, inclusive por marcas. Queria saber de você, assim, o que você
espera para esse futuro dos negócios dentro dos metaversos? Bem, antes de mais nada, Rita, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu sou, sim, um early adopter. Cheguei cedinho no metaverso, comprei o óculos, dei uma passeada ali pelos universos para entender. E aí, quando a gente pensa em renda, em oportunidades, em como se fazer dinheiro dentro do metaverso, o simples fato de ser um buzz ali, algo que está muito em evidência e muito falado, já é um pouquinho de oportunidades que vão surgindo, né? Então, as marcas que chegaram cedo, os criadores que chegaram cedo, estão surfando um pouco desse hype ali de ter sido uma das primeiras pessoas a falar sobre aquilo, ou de estar naqueles universos. Então, acho que isso já é um caminho. Um outro caminho, que esse talvez ali seja mais perene no longo prazo, são as profissões que estão surgindo e as profissões que já existiam e que estão entrando em evidência. Então, os ilustradores, né, ilustradores em 2D, em 3D, que são profissões que já existiam, agora estão sendo altamente demandadas, tanto para o universo das NFTs, quanto para os universos do wearables e roupas e trajes e etc. Então, e tem as profissões que nem existiam, que é a Nike contratar um diretor de metaverso, e alguém ajudar uma marca, como teve recentemente aqui no Brasil, uma marca que queria lançar um pacote de NFTs dentro de um universo, e aí contratou uma equipe de brasileiros, que são simplesmente pessoas que já estão lá há mais tempo, que já entendem mais do negócio. Então, está abrindo, sim, um leque de oportunidades, é tudo muito novo, é tudo muito recente, mas já está acontecendo. E você acha que as marcas, elas que estão fazendo esses eventos dentro do metaverso, logicamente que a gente sempre procura estar onde as pessoas estão. Você acha que nesse futuro próximo as pessoas vão estar mais dentro do metaverso? É interessante para várias marcas entrarem no metaverso? Ou como você disse, é uma coisa de momento, é um pouco esse hype? Ou você acredita que realmente a gente vai ter futuro de negócios dentro dos metaversos? Eu acho que esse início está indo muito pelo hype, né? Parece até aqueles momentos ali da história recente, onde surge uma nova rede social e todo mundo vai correndo para aquela rede social sem saber se aquela rede social vai vingar ou não. É um movimento meio parecido, né? O que dá para perceber é pelo esforço e pelos próprios players, as próprias empresas que estão chegando, não vai ser um negócio pequeno, né? Quando você vê o tamanho das empresas e quem são as empresas que estão investindo no metaverso, dá para perceber que não vai ser algo de tão curto prazo, tá? E sobre as pessoas, já está acontecendo. Então, já, assim, os universos já são mega povoados. A gente viu os próprios devices lá, os óculos, entre as listas dos presentes mais desejados de Natal, etc. Então, o movimento para as pessoas estarem lá, ele já existe. E as marcas, obviamente, estão acompanhando isso. Então, acho muito difícil ser uma coisa que não vai ganhar relevância, tá? Apesar de, obviamente, esbarrar em muito ceticismo, muita gente acha, existem várias teorias da conspiração, ai meu Deus, ninguém vai sair de casa. Apesar de todas dessas teorias e alguns paradigmas e afirmações, eu acho sim que vai ser algo muito relevante, que pode ser um próximo passo da internet, né? Porque, afinal, as pessoas, os entusiastas do metaverso, eles vendem que aquilo é simplesmente um próximo passo da evolução da internet. Ela já foi uma internet só de mensagens, agora a internet ela depois ficou visual, ganhou foto, depois ganhou movimento, vídeo, e um próximo passo da internet como um todo é ser uma experiência mais imersiva e que gere mais conexão, que seria esses universos e essas marcas e essa experiência nova online. Entendi. E você que trouxe aí um pouco do universo dos games, a gente sabe que tem muitos games aí que permite que as pessoas ganhem jogando, né? Que é o famoso play to earn. E a gente sabe também que tem várias plataformas, né? Quando a gente pensa em metaverso, acho que uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é o Roblox, né? Que tá cheio de criança, inclusive criando, né, os seus games, os seus universos e também ganhando dinheiro, né? Se a gente for pensar, o Roblox é a maior plataforma aí de exploração de trabalho infantil. Na sua opinião, quais são esses limites éticos e legais, né? Pensando que aí a gente está falando de crianças e adolescentes que estão ganhando dinheiro, inclusive até trabalhando para grandes estúdios. A gente está vendo o que pode ser
o nascimento de uma nova economia, tá? Não só pelo Play to Earn, mas pelo todo o universo de criptomoedas, blockchain, NFT e agora metaverso. Então, nasce uma nova economia descentralizada, com muito mais privacidade, sem muita regulação, bancos centrais, etc. O universo de cripto ele já carrega um pouco dessas características. O excesso de liberdade ele dá margem para esse tipo de coisa. Hoje, qualquer criança de qualquer idade, ela pode chegar lá no Roblox e começar a programar, começar a jogar Play to Earn e começar literalmente a ganhar dinheiro com aquilo. O legal, e o que talvez o menos preocupante, é que diferente de uma relação de trabalho, não existe nenhuma obrigação. Se amanhã a pessoa desligar o Roblox e ficar 1 ano sem usar, ela vai ficar 1 ano sem ganhar e tudo bem. Então fica ali, existe obviamente um limite tênue, existe uma tese ali de liberdade para deixar com que as crianças e os pais das crianças façam ou toquem isso do jeito que eles acharem melhor, mas obviamente existe essa preocupação. Imagina aí, de repente, daqui a pouco a gente vai imaginar aí um galpão com um monte de criança lá na Roblox trabalhando e ganhando dinheiro, e não é isso que ninguém quer, né? Na verdade, eu acho que a responsabilidade passou para as famílias. No final do dia, se uma criança passa 12 horas na Roblox, passa 12 horas na frente do videogame, é quase a mesma coisa, né? E até que você falou dessa questão aí dos limites e da liberdade, uma coisa que a gente tem discutido bastante são as famosas DAOs, né? As Decentralized Autonomous Organizations, e isso dá uma possibilidade absurda, assim, não só para os criadores, mas também para uma série de negócios, né? Só que acaba sendo, justamente por elas serem autônomas, muito difícil, né, fazer essa regulação, né? Se a gente tiver, por exemplo, a criação de uma DAO para algum projeto que possa prejudicar a humanidade, assim, digamos, de certa forma, ao mesmo tempo, quem está mais dentro dessa DAO tem mais participação, inclusive coloca mais dinheiro, também acaba tendo mais dinheiro, mais participação e mais direito de voto, né? Então, a gente vê que essas regulações, elas acabam sendo muito complicadas. O metaverso, ele tem essa possibilidade de ser um reflexo dessa sociedade desigual que a gente tem no mundo físico. O que você acha que vai acontecer quando a gente tiver realmente essa descentralização, essa autonomia? Como que a gente vai conseguir dar conta para que a gente não tenha coisas muito ruins que acontecem aqui no nosso mundo físico acontecendo dentro dos metaversos? O que eu vejo, na verdade, é que a própria internet ela só ampliou e ficou mais fácil da gente ver como é a sociedade em si, tá? Então, o metaverso e o DAO não é diferente. Existem pessoas boas e ruins no mundo. A internet, obviamente, ela não foi inventada, assim como o metaverso não foi criado para algo ruim, mas vão ter pessoas boas e ruins em qualquer ambiente, regulado ou não, descentralizado ou centralizado. Inclusive, se tem uma pessoa boa em driblar a regulação, é uma pessoa ruim, né? Porque ela meio que está programada para isso. O que é interessante por se tratar de uma nova economia, de um novo universo, literalmente, é que tem um pouco do darwinismo ali agindo. Então, graças a Deus, ainda somos mais pessoas boas que ruins. Então, existe uma seleção natural, tanto dos universos como dos projetos, que os projetos que não são bons, como projetos, ou projetos que façam mal, eles tenham menos visibilidade do que coisas boas. A internet é assim, ainda bem, né? Então, a gente tem muito mais coisa boa que ruim, apesar das coisas ruins normalmente serem mais notícia no dia a dia. Graças a Deus, a gente tem mais coisas boas. E eu acho que o que vai acontecer é o que já acontece. Vai continuar refletindo, sim, a sociedade, vai continuar refletindo, sim, as desigualdades, e aí, quando cura de um lado, cura de outro. Então, quando a desigualdade diminui no offline, ela reflete no online. Assim como quando o online, como a internet se democratiza, igual democratizou nas últimas décadas, e com o metaverso não deve ser diferente, é para ser democrático, é um pouco da vertente desse mundo descentralizado, é ser um negócio acessível, vai ajudar a diminuir no offline as desigualdades, tá? Isso é genuinamente o que eu acredito. Uhum. E a gente está vendo também, né, muita especulação rolando dentro desses metaversos, né? A gente vê aí casas sendo vendidas por milhões, roupas também sendo vendidas por milhões.
Tá tendo uma mesma, digamos, toda essa geração de escassez que a gente tem no mundo físico, de exclusividade, de luxo, a gente também tá indo pro metaverso. Você acha que quando as pessoas tiverem realmente mais, e aí não for um uso exclusivo para quem tem dinheiro para comprar um dispositivo, para quem tem uma boa conexão de internet, para quem tem um bom hardware, né, um bom computador para se conectar, você acha que essa desigualdade, todo esse processo especulativo, ele tende a diminuir? Ou isso faz parte, né, dessa nova economia digital e a gente só vai multiplicar isso? Eu honestamente acho que faz parte, tá? Então, quando eu penso nos preços, obviamente absurdos de transações que a gente viu no metaverso, nos universos mais populares, o que eu reflito aqui, tentando quebrar meu ceticismo, que também sou um pouco cético e vejo isso acontecendo? O que faz algo ficar caro? Por que você paga mais numa caneta da marca X que numa caneta da marca Y? Então, e como isso aconteceu dentro do metaverso? Primeiro é pela escassez, você falou muito bem. Então, tudo que tem pouco e é desejado gera preço. Depois tem um pouco do senso de pertencer a uma comunidade. Então, você comprar uma coisa que você, o Neymar e o Justin Bieber têm, então tem esse posto estar dentro de uma comunidade, você paga mais caro por isso, usar a roupa da marca que o fulano e o fulano usa, então ele tem gera valor, né, hoje na sociedade, e tem o status. Então, escassez, senso de comunidade e status são coisas que, se você agregar valor a qualquer coisa, ela aumenta o preço. Desde um JPEG ou um terreno no metaverso até um carro, uma caneta ou uma camisa. Então, eu acho que isso está bem entranhado na sociedade, tá? Eu acho que o efeito é, inclusive, o contrário. Quanto mais gente entrar, mais vai acontecer. E, para finalizar, Bruno, você que é desse universo dos investimentos, entende muito bem aí disso, como que você acha que vai ser essa questão dos investimentos dentro do metaverso, né? A gente sabe que as pessoas que chegaram primeiro acabaram comprando vários terrenos, hoje estão vendendo por um preço muito mais alto. A gente tem toda a possibilidade, né, a abertura que o blockchain trouxe, né, principalmente quando a gente fala de finanças descentralizadas. Como que você acha que vai ser essa economia dentro dos metaversos, inclusive pensando nessa parte de investimento? Assim, como que você prevê que vai ser esse futuro dessas economias? Perfeito. Visto hoje, tá duas vertentes ali. Uma mais do offline, inclusive, e uma mais de quem já está dentro do metaverso. Então, existe hoje, no mercado financeiro tradicional, a facilidade e a possibilidade de você investir em empresas que estão investindo ou que estão dentro do metaverso. Então, a empresa X está criando um universo, a empresa X está super dentro dos metaversos, comprando terreno, quero comprar uma ação daquela empresa, porque eu acho que aquela empresa chegou cedo no metaverso e ela vai explodir, eu quero participar desse negócio. Então, existe no offline você investir em empresas que estão inovando para o metaverso. E aí, lá dentro do metaverso, que eu vejo, que tem sido mega interessante, é um mercado novo de ativos. Terrenos em universos, NFTs de direitos sobre músicas, assim, é um universo tão amplo que é difícil de mensurar. Mas como as pessoas têm ganhado dinheiro, literalmente, tá? Isso aí é o dia a dia. O metaverso, ele normalmente está em fóruns, debates, discords, etc., ali com o pessoal daquela comunidade, ou que gosta daquela coleção de NFT, ou que gosta daquele universo. As pessoas vão identificando demandas por universos, ou por NFTs, ou até por criptomoedas dentro dessas comunidades virtuais e vão meio que se posicionando. Estou vendo muita gente falando do universo tal, vou comprar um terreno lá que vai valorizar. Estou vendo muita gente falando aqui nesse fórum ou nessa plataforma aqui sobre a coleção de NFTs tal, então vou comprar porque daqui a pouco a demanda vai aumentar. Como tudo de investimento que faz você ganhar dinheiro, é uma coisa de oferta e demanda, né? Então, se você comprou algo no início
que daqui a algum tempo a demanda sobre aquilo aumenta muito, aquele negócio você ganha a capacidade de vender aquilo por mais caro. É simples assim, tá? Quanto mais gente querendo, por mais caro você vende. E é o que tem acontecido, tá? Se tá certo, se tá errado, se faz sentido ou não, se vai valorizar mais ou não, aí seria tudo chute meu aqui. Mas o que existe hoje, muita oferta para alguma coisa e que é escassa, tá acontecendo, tá? Ainda assim, acredito, principalmente no universo de NFTs, talvez que seja o principal aí dessa especulação, que a grande maioria, obviamente, das NFTs, dos projetos, elas tendem a não ser essas famosas, mas existe sim aquele 1%, aquela minoria de NFTs, que são as que a gente vê na mídia aí, que deixaram muita gente rir. E tem o hype das criptomoedas, né? Inclusive, durante a pandemia, algumas postagens de Twitter fizeram com que, sei lá, a Dogecoin, por exemplo, subisse absurdamente, né? E a gente tem, dentro da economia dos metaversos, as suas criptomoedas, né? As suas metacoins. Nesse universo aí das finanças e dos investimentos, você vê que existe essa possibilidade, tem muita gente também ganhando dinheiro com isso, ou também só faz parte desse hype, quando se fala mais de uma moeda valoriza, e essa variação, ela não segue muito uma lógica de mercado? O interessante, inclusive da relação com o Twitter, é justamente sobre como você consegue hoje, nesse universo online, nesse universo de cripto, nesse universo de metaverso, inclusive, NFTs, como a demanda, ela nasce de forma diferente que na nossa economia tradicional, né? Vou tentar fazer aí uma comparação com o universo imobiliário. Por que um imóvel ganha valor? Porque aquele bairro melhorou, é porque chegou um metrô no bairro, porque a segurança lá é legal, ou porque o bairro é perto da praia. Então, assim, o que faz um imóvel ganhar valor, o que faz a oferta e a demanda mexer para aquele imóvel, são fatores que a qualidade daquele lugar ou daquele imóvel, etc. Então, quando você vai para o universo esse de criptos, NFTs, etc., o Twitter faz a demanda crescer, é justamente porque as pessoas querem estar onde aquelas pessoas que tweetaram estão. Então, é aquele negócio de senso de comunidade, de status. Caramba, o Elon Musk está comprando essa cripto, vou lá, que negócio deve ser bom. Então, tem um pouco assim... O que gera demanda dentro desse universo é muito diferente do que a gente está acostumado a ver ganhar a demanda ou aumentar a demanda. Legal, Bruno. Obrigada pelo papo, foi ótimo e espero aí que a gente consiga continuar com essa conversa em outros universos. Faremos, com certeza, Rita. Muito obrigado, foi um prazer, tá? O MetaCast CNN vai chegando ao fim. Obrigada pela companhia e não perca o próximo episódio. A gente vai falar sobre NFTs e a nova fronteira da arte. Com a minha apresentação, Rita Vu, esse podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weiber e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o MetaCast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.